De tempos em tempos, alguns nutrientes ganham fama e a indústria farmacêutica ama isso, porque abre uma oportunidade para eles venderem mais. E eu aposto que você já tomou algum suplemento de ômega 3 ou já pensou em tomar. Então fica comigo que eu vou te explicar a importância do ômega 3, as fontes alimentares, como é feita a conversão no organismo e se você deve ou não suplementar. Ah, e de bônus, eu vou indicar quais são os melhores suplementos do mercado. Eu sou a nutricionista Maria Júlia Rosa, já atendi mais de 1000 pacientes buscando melhorar sua alimentação, buscando mais qualidade de vida e tô aqui para trazer informações embasadas cientificamente para vocês. Então vamos ao primeiro ponto, que é a importância do ômega 3 e quais são as suas funções no organismo. Nós temos nutrientes que são considerados essenciais, ou seja, o nosso corpo não produz esses nutrientes. A gente precisa adquiri-los a partir da nossa alimentação. E 2 nutrientes são ácidos graxos considerados poliinsaturados, então traduzindo, gorduras com mais cadeias insaturadas na sua formação, que são benéficas à saúde, que é o ômega 3 e o ômega 6. A gente ingere o ômega 3 na forma de ALA, que é o ácido alfa-linolênico, e o ômega 6 a gente ingere na forma de ácido linoleico, que é o LA. No nosso organismo, o ômega 3 se transforma num outro composto, que é o ácido araquidônico, que é o AA, e o ômega 3 se transforma em EPA, que é o ácido eicosapentaenoico, e posteriormente no DHA, que é o ácido decosa-hexaenoico. São difíceis, palavras difíceis. E agora eu vou trazer vocês para o meu computador para mostrar exatamente como acontece essa conversão, porque é importante vocês entenderem e vocês já vão saber por quê. O primeiro ponto é falar sobre as funções do ômega 3. Já falei sobre a importância e agora a gente aprofunda um pouco mais nas funções. O sistema nervoso requer bastante ômega 3, ele ajuda na prevenção de inflamações em geral no organismo e para o nosso sistema nervoso também, ele auxilia nas funções cognitivas, ele ajuda na prevenção da degeneração neurológica, na prevenção de doenças neurológicas também, então especialmente a doença de Alzheimer. Então é um nutriente que é muito utilizado e muito necessário para o nosso sistema nervoso central. Para a saúde cardiovascular também é essencial. Temos muitas diretrizes já recomendando o consumo de ômega 3 para melhora do perfil de triglicerídeos, perfil de colesterol ruim, né, o LDL. A redução da pressão arterial pode estar relacionada, então quando a gente tem um bom aporte de ômega 3 pode ser que regule também melhor a pressão arterial, reduz como um todo o risco de doenças cardiovasculares e as inflamações crônicas no organismo, que estão associadas a doenças cardiovasculares e tantas outras doenças, inclusive doenças neurológicas, diabetes e outros problemas metabólicos no nosso organismo. Para o sistema reprodutivo também é muito importante, especialmente na gestação, pela formação do feto. Então a gente tem aí uma necessidade maior para a formação neurológica do feto, para a formação ocular também, então realmente é muito importante. Inclusive eu já falei sobre quais nutrientes precisam ser suplementados na gestação, então clica aqui para ler, para saber um pouco mais. E na lactação, então depois que o bebê nasce, a mãe deve ingerir para passar via leite materno e depois de um período é interessante que a criança também receba essa suplementação. Então eu vou adiante e agora eu vou falar sobre essa questão da conversão. Por que a gente tem que ter atenção ao ômega 6 e também ao ômega 3? Por quê? A gente vai ter as cascatas de conversão, então a gente vai se alimentar das fontes de ômega 3, elas vão entrar no nosso corpo como a forma de ácido linolênico, que é o ALA, e vai ter uma cascata de conversões que vai se tornar o ácido eicosapentaenoico. A partir dali, também tem mais uma cascata que vai se tornar o DHA, que é o ômega 3 mais interessante, mais vendido, inclusive nos suplementos, mas mais utilizado para o nosso organismo, e precisou então passar por esses vários processos para estar na sua forma mais ativa no nosso organismo. Acontece que, quando a gente tem um consumo muito aumentado do ômega 6, a gente acaba atrapalhando essa conversão do ômega 3. Então a gente não consegue fazer essa conversão da melhor forma, e alguns autores mostram que às vezes menos de 1% do que é consumido é transformado em DHA, em função dessas dificuldades de conversão. Podem ser por questões genéticas e também por um excesso de ômega 6 na alimentação. O que a gente percebe na literatura científica é que o ideal seria que se consumisse no máximo 4 gramas de ômega 6 para 1 grama de ômega 3. Então esse ratio de 4 para 1. Não significa que é só 1 grama de ômega 3 que a gente precisa, mas a gente tem que pensar nessa multiplicação. Então se forem 2 gramas de ômega 3, seria no máximo 8 gramas de ômega 6 e assim por diante. Então 4 para 1.
ômega 6 para ômega 3. E eu acho que só essas informações já estão merecendo teu like, né? Então te inscreve no canal para receber informações semanais sobre nutrição sem sensacionalismo. Vou adiante, vamos falar sobre as necessidades diárias. Bom, a gente tem nos DRIs, que são os Dietary Reference Intakes, ou as necessidades dietéticas diárias adaptadas ao Brasil, que a gente deveria consumir, por exemplo, mulheres adultas, em torno de 1,1 grama de ômega 3, de ácido alfa-linolênico, então ALA, alimentar ao dia. Os homens deveriam consumir em torno de 1,6, e aí crianças um pouco menos, ali na faixa de 0,7, 0,9, conforme a idade. Adolescentes já ficam mais próximos dos níveis dos adultos, e gestantes, lactantes em quantidades maiores. Então ficariam gestantes em 1,4 e lactantes 1,3 gramas de ALA ao dia. Mas a gente tem um documento muito interessante para quem adota alimentação vegana, vegetariana, que é o Guia de Nutrição Vegana, escrito pelo Dr. Eric Sliwich para a International Vegetarian Union, em que ele recomenda que o consumo de ALA para veganos seja um pouquinho maior, justamente para a gente prevenir a deficiência e melhorar essa conversão. Então a indicação dele é que se consuma em torno de 2,2 a 4,4 gramas de ALA ao dia. Vou mostrar para vocês o quanto é, tá bom? Então aqui a gente tem alguns alimentos que eu vou mostrar para vocês as fontes, as quantidades que tem de ômega 3, quanto tem de ômega 6 e como é essa proporção. Então aqui são alguns óleos, óleo de canola, por exemplo, tem 44 miligramas por grama de ômega 6 e tem 20 miligramas por grama de ômega 3. Esse ratio fica de 2,2 para 1, então tá bom, tá abaixo de 4 para 1. Então óleo de canola seria um alimento interessante se a pessoa tiver o hábito de consumir, em detrimento a outros óleos que têm uma quantidade de ômega 6 muito elevada, por exemplo, óleo de milho, óleo de algodão, ele tem muito ômega 6 e pouquíssimo ômega 3. E infelizmente o óleo de algodão, por exemplo, é o mais utilizado em cozinhas industriais. Então, restaurantes acabam usando esse óleo porque é mais barato. O amendoim ou o óleo de amendoim tem muito ômega 6 e nenhum ômega 3. Então, por isso o amendoim tem que ser consumido com moderação. Pasta de amendoim, óleo de amendoim ou amendoim triturado, paçoca, etc. Vai ter muito ômega 6 e nada de ômega 3. A soja tem um perfil até não tão ruim, mas ainda assim passa dos 4 para 1 em relação ao ômega 6 versus ômega 3. O óleo de girassol também tem um pouquinho mais, até que a própria soja. Então, de todos os óleos, o que tem uma quantidade maior de ômega 3 é o de canola, inclusive até em relação ao azeite de oliva. Isso significa que azeite de oliva não é bom? Não, de forma alguma. Eu ainda indico o azeite de oliva. A questão é que, se for consumir muito azeite de oliva, vai consumir uma proporção maior de ômega 6 do que ômega 3. Então, tem que balancear com outras fontes, e essas são as fontes que eu vou mostrar para vocês como as principais, que é a semente de chia, de linhaça e o óleo de chia ou de linhaça. A quantidade de ômega 3, por exemplo, nesses 3 alimentos, ela é maior do que de ômega 6. Então, esse ratio fica invertido, fica menor que 1 em relação à linhaça e à chia, por exemplo. E isso é interessante para balancear. Então, por exemplo, eu consumo o amendoim, o azeite de oliva, mas eu consumo chia, eu consumo linhaça, então nessa proporção eu vou conseguir fechar aquele 4 para 1. Vou mostrar para vocês para ficar um pouco mais claro como é que seriam as quantidades ideais para a gente fechar aquelas quantidades que são preconizadas pelo Guia de Nutrição Vegana. Por exemplo, nas quantidades mínimas daquela preconização, que seria 2,2 gramas de ômega 3 ao dia, a gente precisaria de 10 gramas de linhaça, ou 12 gramas de chia, ou 15 ml do óleo de linhaça. Não é difícil de alcançar, né? É interessante triturar a semente de linhaça, porque ela tem uma casquinha mais dura e o óleo está dentro daquela casquinha. Então, para a gente poder absorver e receber aquele ômega 3, a gente vai ter que quebrar a casquinha. Pode ser com a mastigação, mas nem todo mundo vai conseguir mastigar tão bem a ponto de quebrar aquele alimento. Então, vale triturar e aí, se possível, triturar para semana, no máximo 15 dias. Mantém em geladeira, porque o ômega 3, assim como todos os óleos, todos os ácidos graxos, começam a oxidar com a presença do oxigênio. Então, quanto mais tempo ficar exposto, mais rapidamente vai oxidar essa gordura. Bem fechadinho na geladeira, não vai ter exposição a uma circulação maior de oxigênio, vai estar no escuro, vai estar no frio, então a capacidade de manutenção desse ômega 3 vai ser maior. Se a gente for para os limites mais superiores, que seria 4,4 gramas de ômega 3 ao dia, aí a gente aumenta as quantidades. Seria, por exemplo, 19 gramas de linhaça, 25 gramas de chia ou 31 ml do óleo de linhaça. Aí depende um pouquinho do peso, da altura, dos gastos dessa pessoa. Em geral, ficar aqui nessa média tá ótimo. E falando especificamente sobre veganos, a gente tem poucos estudos que nos dão garantia de que
é feita uma boa conversão de ALA para ômega 3, ideal para todas as pessoas. Algumas pessoas conseguem converter bem, outras não tanto. E também tem algumas teorias de que a quantidade de fibras que é consumida também pode impactar nessa conversão. Então, se a pessoa consome muita fibra, ela não consegue absorver também, não consegue fazer também essa conversão do ômega 3 alimentar, o ALA, para o DHA, que é o ômega 3 final. Então, por via das dúvidas, gestantes, lactantes e lactentes, então as crianças também, devem ser suplementadas com ômega 3 e pessoas que possam ter alguma alteração genética. Como a gente vai saber que a pessoa tem uma alteração genética? Normalmente avaliando exames, por exemplo, a pessoa se alimenta bem, faz exercício, tem tudo resolvido na vida dela, não bebe, tem todos os aspectos que seriam protetivos e ela ainda tem um colesterol aumentado, ela ainda tem marcadores inflamatórios presentes, pode ser que o ajuste no ômega 3 possa ser uma estratégia para avaliar se a partir disso ela melhora nesses pontos ou não. Então, normalmente, eu não prescrevo o ômega 3 de cara para todos os meus pacientes, mas se eu percebo que a pessoa pode, porventura, se beneficiar dessa suplementação, eu vou indicar para a gente fazer um teste. Já gestantes, 100% das gestantes devem suplementar. Crianças, a partir de 1 ano, normalmente, até então a amamentação costuma prover o suficiente, se a mãe está sendo suplementada, ou se eu não conheço o histórico dessa mãe, normalmente já vou iniciar o quanto antes a suplementação do ômega 3. E agora vem o grande finale, que eu vou dar dicas de suplementos do mercado, então só peço para deixar o like, se inscrever no canal, que é de graça também, e eu vou falar sobre os suplementos presentes. E em relação aos suplementos, então, tem um ponto muito importante. Existem suplementos no mercado que são de óleo de peixe e suplementos no mercado que são de microalgas. O que acontece? Eu vou mostrar aqui um desenho para vocês que é do Guia de Nutrição Vegana do Dr. Eric Sliwich, que exemplifica bem o que acontece para a gente conseguir esses suplementos. Aqui ele mostra que os pequenos peixes têm o DHA e o EPA na sua composição. Eles transformam esses peixes em óleo de peixe, depois eles transformam em ração para peixes. Eles dão essa ração para os peixes maiores, então seriam os peixes para consumo humano, e transformam em suplemento de DHA ou de EPA mais DHA. Então, nós temos aqui pequenos peixes transformando-se em suplemento, em ração para os grandes peixes, que vão virar suplemento para os humanos. Até ele tem um desenho aqui que eu acho interessante, que ele mostra que 81% de todo o óleo de peixe produzido no mundo é consumido pela aquacultura, então vai para os peixes receberem. E só 13% do óleo de peixe é consumido diretamente por seres humanos. Então, basicamente, é um desperdício, porque os pequenos peixes alimentam os grandes peixes, só que não de uma maneira direta, né, via suplementação, e depois tem essa suplementação para os humanos. Enquanto os pequenos peixes, aonde eles têm ômega 3? Porque eles comem microalgas. E a gente pode sintetizar o ômega 3 das microalgas diretamente. Então, ao invés de a gente ter toda essa cadeia de perda produtiva e de desgaste da natureza, a gente teria a possibilidade de pegar as algas, que são vegetais e tem quantidade bastante abundante e fácil, inclusive, de replicar, de ter tanques de criação dessas algas, e isola o DHA em cápsulas. Então, a indicação que eu posso dar, que eu recomendo para todo mundo, mesmo quem não é vegano, é que suplemente com suplementos de microalgas, que são muito mais sustentáveis, muito mais livres de toxinas, porque os animais, né, os peixes, acabam absorvendo bastante metais pesados e se torna mais sustentável a longo prazo. A tendência é que serão suplementos mais baratos também, devido a todos esses cortes de custos, mas como ainda são poucas empresas, normalmente os custos ficam parecidos ou até um pouquinho superiores. De qualquer forma, eu vou deixar para vocês aqui embaixo os links das empresas que eu conheço, que eu confio e que eu indicaria para os meus pacientes. Bom, a maioria dos suplementos vendem diversas dosagens, mas na prática a maioria tem em torno de 200 mg de DHA por cápsula. Alguns dizem que tem, por exemplo, 400, 500 mg de DHA, só que é em 2 cápsulas. É só olhar a parte de trás do rótulo. E alguns falam que tem 1.000, 1.500, e quando a gente vai ver, na verdade, de DHA mesmo é 200 mg por cápsula. E aí, será que a gente tem que tomar 2 cápsulas, 3 cápsulas, fechar qual dosagem? Nos estudos mostram que 200 mg ao dia para gestantes e para lactantes é o suficiente. Então, eu não precisaria gastar dinheiro e tomar 2 cápsulas conforme indica no rótulo. Daria para ser uma só. Mas tem pessoas que querem se precaver de alguma forma, como a gente não consegue dosar a nível sanguíneo e querem tomar 2. Eu, de maneira geral, digo que uma é suficiente. Para pessoas que têm problemas cardiovasculares, a recomendação é até
1.000 miligramas de DHA, ou seja, serão 4 cápsulas. Eu acho também que fica muito caro e que às vezes tem outras intervenções mais interessantes e mais importantes a serem feitas. Por exemplo, incentivar o exercício físico, a redução dos alimentos com gordura saturada, como manteigas, queijos, carnes gordas, uma alimentação mais integral. Então, se todos os outros pontos já tiverem sido feitos, aí talvez tomar 4 cápsulas de ômega 3 possa ser uma estratégia. Mas normalmente eu vou para uma linha mais, inclusive mais barata e mais fácil de a pessoa conseguir manter a longo prazo, de talvez tomar 1 ou 2 cápsulas ao dia e associar às outras estratégias. E a gente vai observando conforme fica a resposta via exames. E para ti que ficou até o final, fica que vai ter mais um vídeo que pode te interessar. Um beijo e até a próxima!